Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um BarbaCast da UB Editora, seu podcast de quadrinhos semanal, e hoje a gente tem mais uma vez um daqueles temas nostálgicos, um daqueles temas que vai trazer vocês de volta para o passado, Back to the Future, que a gente vai falar hoje da saudosa Editora Abril, cara, que pra mim é onde começam os quadrinhos de super-herói no Brasil. Já começa com corte, com polêmica aqui, mas a gente vai falar disso ao longo do programa, né? Aqui comigo hoje, com o Alexandre Batista. Salve, galera! Vamos falar de quadrinho. Com o meu querido amigo Lucas Souza. Fala aí, galera! Moleque. E, obviamente, aqui comigo, Rodrigo Barba. Então, hoje nós temos como tema falar, dissertar e conversar a respeito da Editora Abril. Antes, obviamente, cara, a gente vai ter as indicações, né? Tem que ter as indicações, óbvio. Tem que ter. Tem que ter. Indicações que não tem nada a ver com quadrinho. Eu acho essas mais divertidas, que afinal de contas o resto do programa é inteiro sobre quadrinhos. Vou falar de duas rapidinho aqui. Uma que eu comecei agora e começou de maneira bem promissora, que é a série do Fallout, baseada nos jogos, né? Fallout. Eu assisti os 2 primeiros episódios na Amazon Prime, tá? A primeira temporada tá toda disponível. Já tinha assistido lá e eu tinha dado a dica do Problema dos Três Corpos. Depois eu quero saber se o Agê terminou de ver ou não. E ela começa bem, não tão bem assim, mas começa bem e depois ela dá uma despencada, mas eu ainda acho que vale a pena ver. Aí eu fui dar uma chance para Fallout. Cara, me surpreendi muito com os 2 primeiros episódios. Ela tá com uma nota altíssima no IMDb, tá? Ela tá sendo muito bem avaliada e diferente, completamente diferente da produção do Netflix. Ela tem um valor de produção que você percebe, tá? Você vê que são cenários de verdade, em sua maioria. Você vê uma direção de arte boa. Você vê uma fotografia de filme. Então, tem cara de filme, é série, mas com cara de filme. O elenco está muito bom. E eu achei um potencial bem legal numa série que mistura ação pós-apocalíptica, né? Tem um mundo meio Mad Max ali na história, um pouco disso. Tem o lado de ficção científica, obviamente, tem uma grande aventura, tem uns toques de humor ali bem legais na série, e para maiores de 18 anos. A violência é regada ali, digna de um Tarantino, negócio bem legal, e me divertiu bastante. Só vi 2 por enquanto. Isso aí, Barba? Eu não joguei Fallout, eu não conheço. Eu também nunca tinha jogado, mas até fiquei com vontade. Então, um rápido resumo aqui para a galera. Existe um mundo alternativo, né, nosso, que os anos 50 tem um nível de evolução tecnológica um pouco maior, existe uma retrotecnologia naquele mundo, tá? É um anos 50 como se fosse o nosso, só que com um pouco mais avançado. E acontece, a guerra nuclear acaba acontecendo, acontece um apocalipse nuclear nos anos 50. Existe uma série de bunkers altamente projetados para manter os ricos e poderosos dos Estados Unidos, que seguram a onda da galera e mantêm uma parte da população viva. E a gente avança 200 anos no tempo. Esse anos 50 dura 5 minutinhos do começo do primeiro episódio. Aí a gente avança 220 anos, na verdade, no tempo. E a gente vai acompanhar a história de uma menina que viveu a vida inteira no bunker. Afinal de contas, quem vive no bunker está lá há 200 anos. São gerações vivendo dentro do bunker. As pessoas continuam lá para sempre, são bunkers enormes, entendeu? Que tem uma comunidade vivendo lá. E por um determinado motivo, essa menina tem que sair do bunker e conhecer o mundo que está lá fora. E o mundo que está lá fora é um mundo que a radiação já deu uma diminuída, é um mundo à la Mad Max, com tudo destruído, meio Velho Oeste em alguns lugares, com restos dessa retrotecnologia, entendeu? Tecnologia de 200 anos atrás. Vou fazer uma comparação tosquíssima aqui, mas é uma parada meio Cuba, entendeu? Só tem as coisas antigas que funcionam. Você não gerou nada novo. Tudo você reaproveita de 200 anos atrás. Então, as armas, a tecnologia são restos reaproveitados de tudo que existiu antes. Existe uma religião, uma seita lá, existem cavaleiros que usam uma armadura meio robótica. E ela vai nessa jornada aqui. Não vou contar mais detalhes. Eles protegem a Atena, não, né, esses cavaleiros? Quase isso. Tá? Então eu gostei, cara. Eu achei bem legal, é bem violenta, mas é bem aventuresca, é bem divertida. Tem umas sequências, tem umas tiradas de humor assim que deixa a Marvel com muita inveja de falar, porra, eu queria fazer esse tipo de humor, entendeu? Então acho que vale muito, muito, muito a pena dar uma conferida assim na série da Amazon Prime. Como falei, ela tem cara de filme, ela tem um valor de produção alto, tem um bom elenco, é bem legal, cara, bem legal.
E eu vi os 5 episódios do X-Men em 97, cara. Gostei bastante. Acho que, acho que eu nunca tinha visto, obviamente tirando os quadrinhos, né? Mas eu nunca tinha visto em ação os X-Men usando seus poderes e agindo enquanto equipe de maneira tão fantástica quanto eu vi nesses redondinho, episódios de X-Men. né? Cara. Porque a gente nunca viu Você isso. Finalmente pegou pra ver, então, cara? Vi. Eu nunca vi isso nos filmes nesse nível, tá? A ação deles em conjunto é algo espetacular. Os poderes estão sendo mostrados em toda a magnitude que são esses mutantes dos X-Men. Eu achei legal demais. A animação, que pelas fotos parece que vai ser muito parecida, o visual com o dos anos 90, não é, tá? Ela é inspirada, mas ela tem uma qualidade total de agora. É uma animação moderníssima, muito bonita. E, gostei bastante. Achei que tem muito potencial e me diverti com os episódios, cara. Achei bem legal. Só vou deixar aqui um ponto que o Ale concorda comigo. Achei o episódio 5 muito bacana, mas eu não achei a última Coca-Cola do deserto como todo mundo achou, não. Mas achei legal, obviamente que achei legal. Eu ia entrar justamente porque essa seria a minha indicação hoje. X-Men 97, né? Pra galera que tá aí no hype. A primeira série foi de 92 a 96, então tá óbvio porque do X-Men 97. Mas é o que o Barba falou, eu acho que é bacana, cara, é que eles de fato carregam o espírito daquela série original, né? Então o desenho é inspirado, as linhas narrativas elas dão sequência a coisas que já estavam sendo mostradas na série dos anos 90 de fato, mas o legal é que eles estão sem amarras, né? Então na série original, cara, se não me engano, só o Morph morre, né? O Morph morre nos primeiros episódios e depois não tem nenhum. E depois não tem mais nenhum grande sacrifício até o último episódio, a morte do Xavier, né? O resto ali tudo é meio. A Fênix é possuída, mas volta, uma coisa meio inconsequente. Exato. E agora não, né? A galera já entra na porrada ali, com um pouco, parece, pelo menos, né? Tá longe de acabar, tem pelo menos mais 5 episódios, não é isso? Eu não sei quantos são. Eu não sei se são 8 ou 10, mas enfim. Tem pelo menos mais 3 episódios aí da primeira temporada e parece que eles estão com a amarra mais solta. E de novo, né, cara, a animação tá muito bem feita, ela é totalmente inspirada nos anos 90, mas você percebe, começa que é widescreen, tem outra qualidade, eu tô curtindo bastante, cara, tô curtindo bastante. Como é que é o nível de talaricagem do desenho? Cara, leve, bem leve, o Wolverine tá na... Tem. Mas cara, naquela uma cena, velho, uma cena e assim, cara... Lucas, a gente já começa da parada seguinte. Tem a Madeline Pryor, então a gente sabe que vai ter ali um troca-troca. Não tem jeito. E sempre existe o Wolverine segurando a fotinha da Jean. Isso aí não tem jeito. Cara, não isso tem aí, cara, olha, eu vou te falar. Pô, se eu fosse escolher a cena mais ridícula dos desenhos, é essa aí, meu irmão. Ele com a fotinha, passando a mão na foto. Pô, é um dos melhores memes que tem na internet essa foto, cara. E vou, Barba, só para antes de eu dar minha dica aqui, só para aproveitar e já dar uma polemizada de leve, né, cara? Essa saga Inferno, ela tem o pior final de saga dos X-Men que eu já vi, cara. Poderia facilmente ser um episódio da Malhação. O plano... Não, peraí, cara. O plano do Sinistro é colocar a Jean e o Wolverine numa cela para eles não resistirem à atração um do outro e a isso desconcentrar o Ciclope. Pô, cara, se isso não é Malhação, meu irmão, eu não sei o que é, cara. Tem coisas que são complexas. Senhor Sinistro é tipo o Baixo Astral do Super Xuxa contra o Baixo Astral, entendeu? É tipo isso. É foda. Mas para dar minha dica aí, cara, para fechar, não tem nada a ver com quadrinhos. Cara, eu vi esse final de semana um dos filmes que concorreu ao Oscar, né? Os Rejeitados. E, cara, que filme maravilhoso. É a história de uma escola que fecha para as festas do final do ano e um moleque fica lá sozinho com o professor, né? É um moleque meio problemático, o professor também não é um cara muito certo das ideias. Então, cara, é um filme que ele trafega entre a comédia e a tragédia de uma maneira assim, brilhante. Comentei com a Lê, esse filme me lembrou muito aquele clássico Perfume de Mulher, né? Talvez pela temática, é um filme que se passa ali na década de 70, pós-guerra do Vietnã. Então, cara, que filmaço, assim, para quem curte, né, filmes
que tem esse negócio da tragédia, da comédia, que traz um ambiente escolar antigo, vale muito a pena. E ele é um filme que a estética dele toda é anos 70, né? Então você vê a todo momento, assim, que a entrada das letras, a forma de falar, o ritmo do filme, você percebe que ele tá fazendo uma grande homenagem ali. Então, cara, filmaço, assim, é uma pena não ter ganhado o Oscar, porque achei muito mais divertido do que Oppenheimer, que é chato pra burro. Bom filme, legal, mas que filme chato da porra, já, né? Vamos ver aí, você massacrado nos comentários. Não, você massacrado, querendo falar e tal, mas, pô, cara, desculpa, eu sei que no âmago as pessoas concordam comigo e falam, é chato mesmo, mas eu não posso falar isso, porque senão vai ficar mal na fita. É chato. Você sabe que isso vai virar corte, né? Hã? Não, tu não isso vai virar corte. Não, porque tu já tá com uma lista de haters na internet, a gente precisa transformar isso em corte. Isso vai virar, cara, corte, tô até anotando aqui. Na verdade, as pessoas gostam de mim, é que elas fingem muito bem que não, cara. É fingimento. Maneiro, cara. Tá me convencendo, velho. Tá me convencendo. Ama te odiar, cara. Cara, só o último pitaco aqui, cara, de indicação. Eu já dei a indicação da X-Men 97 junto com o Barba. E vou fazer eco ao Rick Stanick, que o Lucas indicou na semana passada. Eu assisti, que filme engraçado, cara. Que filme maneiro. É dirigido pelo Peter Farrelly, né, cara, que fazia só Besterol, O Amor é Cego, com o Jack Black e tal. Cara, é maneiro pra caramba o filme. Eu achei... Valeu a indicação, Lucas. Obrigado. Não tem uma cena do filme... Valeu a indicação, Lucas. Valeu a indicação. Não tem nenhuma cena do filme, cara, que esteja próxima do politicamente correto. Não tem nenhuma. Isso é bom. Nenhuma. Não. Nada, cara. Nada. Agora que o Agui falou que é de um dos irmãos Farag, né? Que, porra, eu amo Quem Vai Ficar com Mary, amo eu mesmo, Irene, porra, se eu sentar agora para assistir, eu me mijo de rir com aquela porra, entendeu? Eu nunca esqueço o dia a hora que ele vai no banheiro e ele descobre que transou com ela no dia anterior, cara. Porra, meu irmão, aquilo é fantástico. Irei assistir, agora eu tô mais empolgado. Veja, cara, que tu vai passar mal. Quando eu vi aqui, cara, eu gargalhava aqui, meu irmão. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos que agora a gente vai falar de Editora Abril. E tem coisa pra caramba pra gente falar, né? Afinal de contas, é algo extremamente nostálgico para todos nós, leitores de quadrinhos. O Lucas já tá trouxe. Querendo polemizar aí com a parada. Mas tem muita coisa legal para a gente falar a respeito da Editora Abril. Mas antes, vocês não sabem, mas a gente recebeu várias cartinhas, né, no nosso correio. A gente tem uma caixa postal que você também pode mandar cartinhas para cá. E tem perguntas para o Cartinhas da Xuxa. Tem perguntas para o Lucas aqui. Entendeu? Então vamos lá. Bora. A gente tem aqui... A primeira pergunta é para o seu Alexandre. Tá? Vamos lá, Alexandre. Perguntaram aqui. Vou esconder o nome, idade e endereço dos amiguinhos, né? Obviamente, por questões de privacidade. Responder. Mas, Alexandre, você sabe me dizer qual é a diferença do Tocha Humana original para o Tocha Humana do Quarteto? O Tocha Humana original foi criado antes. E o Tocha Humana do Quarteto depois. Faço a menor ideia. Muito bom, é isso aí. Não, foi meio rasa e vaga essa resposta, mas acho que o nosso amiguinho aqui que mandou. Mas errado não tá. Não, tá certo. O coleguinha vai receber lá na página da seção de cartas da revista. Você respondeu isso. Ele ficou muito feliz com a tua resposta. Isso aí. Vamos lá. A próxima é pro Lucas. Lucas, é verdade que para ler mais rápido as revistas, você lê somente as páginas ímpares? É verdade, pô. É verdade. Isso ajuda bastante, tá? Um negócio que eu faço às vezes é não ler os balões. Eu só vejo o que tá acontecendo assim, eu já tenho uma noção do que foi. Só lê as figuras. Como só bom, vejo as figuras. Eu esqueci, Por isso que eu não esqueci o nome do personagem. Cara. Por isso que eu não gosto do Hickman, porque ele bota aquela página de explicação que não tem figura. Aí não me ajuda. Se eu quisesse ler, eu li um livro, né? Com certeza. Para ler um ônibus, você segue mais ou menos essa mesma premissa ou você chega até a pular páginas para Então, Barba, aí você fez uma pergunta ignorante, porque o ônibus não se lê. O ônibus se coloca na estante. O ônibus não foi feito para ler. Foi feito para você comprar, botar na estante e falar para seus coleguinhas. E usar de decoração. Que é incrível, tal, não sei o quê. O ônibus é para isso, cara.
O meu tá aqui. E Vai. eu sou prova Bonitinho. viva disso, que meu ônibus do Conan ali é só Olha enfeite. aí. Eu comprei, quando ele chegou, eu falei, cara, pra que eu comprei essa porra? Eu botei Impossível. ali. E Impossível. vai ficar lá. O Não único ônibus que tem eu como, leio não tem é o como. da Mitos, cara. É o da Mitos. O da Mitos eu leio tranquilão, porque dá para ler deitado e tal. Ele tem um peso normal para uma pessoa normal. Então, esses aí, mano, esquece. Nunca nem tentei, falando sério, sério mesmo. Nunca nem tentei, cara. Eu abri assim, aí eu falei, cara, é muito desconfortável. Eu deixei lá. A maior prova que o ônibus não é adequado à leitura é que a própria editora Abril nunca publicou um ônibus. Ela publicava mais similar ao ônibus da Mitos, pequenininho ali, com papel jornal. 260 páginas nessa edição. Era assim. Então, vai lembrar aquela X-Men Gigante, volume 1 e 2, lembra? Nem lembro quantas páginas tinha aquilo. Porra, era um tijolo espetacular. Era um tijolinho. Então, agora, em defesa do Lucas... Foi aquele que teve aquele lance de tirarem o adamante do Wolverine, não foi nessa X-Men? Foi no volume 2. Eu lembro volume disso. 2. Agora, em defesa do Lucas, que só lê a página ímpar, se Abril cortava a página inteira da revista e a gente achava que a Aventura não sentia falta daquilo, ele tá só usando a mesma técnica que Abril usava para editar a revista. Exatamente. Ué, quantos filmes da Sessão da Tarde a gente não assistiu que duravam 2 horas e a gente assistiu em 1h20? Cara, você já viu as branquelas sem cortes? Acho que sim. Cara, as branquelas têm umas cenas pesadas, cara. Eu vi não tem muito tempo sem cortes. Eu falei, isso tá no filme? Pô, tu via onde? Eu falei, sei lá, cara. Eu via quando passava na TV. Falei, na Globo. Tá vendo em algum canal de TV aberta e tal, que a galera tirava as paradas mais pesadas. Tem umas coisas pesadas ali, meu irmão. Tem. Aqueles irmãos Wayne, né? Wayne. Eles, as piadas deles são sempre pesadas. Eles são outra parada. Vamos lá, que tem outra pergunta pro Ale. Ale, gosto muito do Cable, mas não consigo entender sua origem. Poderia me explicar, por favor? Mano, é o seguinte, eu assisti X-Men 97, tô com isso tinindo. O Scott, cara, teve filho com uma clone da Jean, e ele é contaminado pelo vírus técnico-orgânico e vai pro futuro. Basicamente é isso. E aí depois ele volta do futuro pra tentar salvar a mãe. Meu irmão, tinha que ter nos X-Men a Marcia Goldschmidt, cara, pra fazer casos de família com aquilo lá, meu irmão. Pode crer. Meu marido teve um filho com uma clone. Com a minha clone. E mandou ele pro futuro. Eu consegui. É isso aí. Vamos receber o Ciclope. Aí ele entra tal pra contar a história, meu irmão. Márcia, em minha defesa, eu quero dizer que eu não sabia que ela não era a Jean. Eu não sabia que ela era uma clone. Mas. Eu achei que ela tava morta. Eu falei, cara, porra, pelo amor de Deus, cara. Depende da versão, né, cara? Porque nos quadrinhos a Jean tava morta e ele conhece uma mina, acha ela parecida com a Jean, aí ele vai atrás e fica com a mina e fala: é a Jean reencarnada. Não, essa fase, o Ciclope aí. É horrível. Eu falo às vezes que, porra, tem umas paradas que envelheceram muito mal. A Jean morre, o cara perde a liderança pra Tempestade, aí mete o pé. Aí ele fica meio que atuando sozinho, acha essa mina e aí se casa com a mina. Aí beleza, tá tudo funcionando bem. Aí a Jean volta. O que o camarada faz? Mete o pé, larga a mulher lá sem explicar porra nenhuma e vai fazer lá o grupo com a Jean, que eu acho que é o X-Factor, né? Que eles fazem lá, que é o grupo que caça mutantes e tal, acho que é X-Factor. E funda lá o grupo. Cara, é uma atitude assim, porra, incrível, cara. Amor, já volto aí, vou ali comprar um cigarro, já tô voltando. Minha ex voltou. Valeu, um abraço. É surreal. É um remember com a ex que durou mais tempo, é foda. Não, cara, envelheceu. Tem umas partes ali que elas envelheceram tenebrosamente, cara, infelizmente. Vamos lá que tem mais pergunta. Tem mais pergunta aqui, tá? Mais uma vez aqui ocultando, obviamente, os dados pessoais da cartinha que eu recebi. Agora para o Lucas. Lucas, Deadpool é meu personagem favorito. Poderia me recomendar 3 boas histórias do Mercenário Tagarela? Eu recomendo que você pare de ler. Abandona esse negócio de quadrinho, cara. Tá lendo errado. Deadpool é o teu personagem favorito, você tá lendo errado. Abandona esse negócio. Gasta dinheiro com outra coisa. Né? Não faz isso, não. Deadpool é ruim, gente. Pelo amor de Deus, gente. Deadpool é ruim. Olha o hater. Ô, Barba. Olha o hater, Lucas.
É ruim, Tá vindo o filme agora. Meu Deus. Pô, eu não consigo imaginar nada mais torturante do que ficar 3 horas numa sala vendo Deadpool e Wolverine, cara. E A hora que eu cometi um erro alguns anos atrás, Barbie, isso é legal contar. Eu tinha uma memória boa do Deadpool, daquela revista, foi Marvel 97, quando ele apareceu, né? Lembra que tinha essas porra, Marvel 97? Sim. E aí a Panini lançou, não sei se tu vai lembrar, Deadpool clássico, né? Lembro. Que era aqueles encadernados e tal. E aí apareceu alguém, eu não me lembro se foi o Diego ali, apareceu alguém vendendo esse material, as 5, 6 primeiras edições. Aí eu pensei assim, porra, eu gostava disso, cara. Tá aí, vou comprar. Comprei. Cara, eu não consegui ler 2 histórias da primeira edição, cara. É impressionante, assim, eu não consigo gostar, meu irmão, não tem jeito. Brincadeiras à parte, nada contra quem curte, gosto é gosto. Mas, caraca, meu irmão, pra mim não encaixa, assim, eu leio e eu falo, cara, que bagulho chato, meu irmão, não dá, cara. Só um adendo aí. Mas, de novo, seja feliz. Mas eu escutei você respondendo a pergunta do Barba de uma forma lacônica, cara. Você pode indicar 2 boas histórias do Deadpool? Não. Tipo, eu escutei a tua voz, cara, falando, não posso. Próxima pergunta. Vocês estão zoando aí, mas os editores de Abril eram grossos, tá? Os caras eram grossos pra cacete. Os caras davam cada patada na galera lá, que era um negócio meio violento. Véio. Era bonito. A próxima é para a Agê. Vamos lá, Agê. Gostaria de perguntar, Agê, qual o seu top 3 heróis favoritos dos Vingadores da Costa Oeste? Boa. Eu acho que dos 3, assim, Águia Flamejante, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Ele pegou só das páginas que Abril não publicou. Essas páginas eles aparecem numa página que foi cortada pela Abril. Só ele deu. Entendi. Muito bom, Agê, muito bom. O pessoal vai ficar contente com essas respostas que vocês estão dando, tá? Vou só dizendo. Para fechar, tem mais uma pergunta para o Lucas. Lucas, só vou conseguir comprar uma dessas revistas por mês. Qual eu pego? Spawn Origins ou Saga do Wolverine? Aproveito para deixar minha torcida para que Wolverine e Jean terminem juntos. Meu amigo, guarda o dinheiro, cara. Pra comprar porcaria, doa pra alguém que tá precisando na rua. Não gasta dinheiro com porcaria, não, irmão. Ai, tá arrebento, amigo. Meu irmão, pelo vacilo. A Saga do Wolverine é uma fase boa, porra. Pô, o Deadpool tem revista mensal, cara? Não, Deadpool eu não sei. Não, Deadpool não. O que tu falou foi Saga do Wolverine. Então, mas Saga do Wolverine eu não sei que fase é. É a fase dos anos 90, o início da revista mensal do Wolverine. Tá. Arma X. Mas vou te falar, assim, o Wolverine sozinho, eu acho ele bem mais suportável do que ele nos X-Men, cara. Às vezes ele, aquela história que tem clássica, como é que é o nome? É Dívida de Honra, que é dele no Japão, que tem aquela história da Mariko e tal. Como é que é o nome daquela revista? Eu não vou lembrar o título da revista. Sabe qual é que eu tô falando, né? É um clássico. Aquela história é legal, cara. Eu acho que o problema dele é quando ele tá nos X-Men. Pô, tem uma senhora que voa e controla o tempo. Mas o personagem mais perigoso é um anão que solta a garra da mão. Pô, gente, não faz sentido, cara. Não faz sentido. A mulher controla o tempo. A outra, controla uma fênix de fogo gigante. Aí, não, mas o mais perigoso é o anão que solta 3 garras da mão. Me desculpem, gente. Não faz o menor sentido. Tá. Bom, dito tudo isso, terminamos a nossa sessão de carta. Muito obrigado. Depois vai ter aqui embaixo a nossa caixa postal. Se você quiser mandar mais alguma cartinha fazendo perguntas aí para o Agê ou para o Lucas, eles vão ficar muito felizes em responder, tá? Mas vamos começar aqui com a Editora Abril, tá? A Editora Abril, cara, como eu falei aqui no começo, para mim, tá? Isso é só... Vamos lá. Uma vez eu já fui questionado sobre essa minha fala num dos programas lá do canal. Lembrando que esse podcast está disponível em 2 canais ao mesmo tempo, né? É sempre bom a gente lembrar isso. Se você estiver assistindo no canal da UB Editora, dá uma passada no canal Pelas Barbas de Odin para conhecer o trabalho que rola por lá também, tá? Que eu faço reviews de quadrinhos e vários programas toda semana. E se você estiver assistindo no canal do Pelas Barbas de Odin, dá uma olhada no canal da UB Editora, que eles também fazem muito conteúdo sobre quadrinhos toda semana. Então, por favor, conheça, curta e acompanhe os 2 canais. Mas eu já falei uma vez que, para mim, os quadrinhos de super-herói no Brasil começaram com a Editora Abril.
Lógico que não foi isso. Eu sei disso. Eu sei que já se publicava coisas no Brasil de super-herói há muito mais tempo. Só que a primeira vez que uma editora se propôs a tentar criar uma cronologia, porque o início da cronologia dos heróis da editora Abril é uma cronologia própria, né? Não é exatamente a cronologia original da Marvel. Mas, enfim, a primeira que se propôs a colocar uma cronologia na história, se preocupar que a história continua toda a edição e que ela vai para frente. A primeira editora que se preocupou em ter todos os heróis da Marvel na mesma editora e depois todos os heróis da DC na mesma editora, publicados em revistas diferentes, pelo amor de Deus. Não publica Marvel e DC na mesma revista. Publica em edições diferentes, publica eles ali direitinho e todos os heróis são meus. Eu posso contar uma história que tem um crossover, que tem uma participação, porque todos estão sob meu comando. Foi a editora Abril. Isso é inquestionável, gente. A gente tem uma organização de ideias, uma organização de histórias que funciona a partir da entrada da editora Abril no mundo dos quadrinhos super-herói. E eu acho isso inegável, assim, indissociável, a editora Abril e os quadrinhos super-herói como a gente conhece hoje. Porque talvez se ela não tivesse feito esse trabalho de organizar as casas, botar tudo em ordem, fazer os mixes como ela fazia. Lógico que ela teve, não vou dizer que ela teve sorte, né? Mas a editora Abril pegou os anos 80 com uma produção formidável e ela tinha a possibilidade de publicar o que ela quisesse. Afinal de contas, era tudo tão terra de Marlboro, tão terra de ninguém, que ela podia pegar uma história dos anos 70, que era uma fase boa de determinado herói, e botar ali, junto com a história dos anos 80, que estava rolando, tudo na mesma revista, e trazer as coisas da melhor qualidade possível em Heróis da TV e Super Aventuras Marvel, por exemplo. Então, ela criou uma geração de leitores que talvez a gente não tivesse hoje se não fosse o trabalho da Abril. Lógico que a gente tem RGE, Ebal e outras editoras fizeram trabalhos importantes no passado, mas acho que para criar esse nosso senso de ir na banca sabendo que tem aquela revistinha ali todo mês, para a gente seguir uma história e tudo mais, eu acho que vou usar até a palavra culpa, da editora Abril. Acho que ela tem essa culpa total no cartório e acho que ela criou. Isso é totalmente achismo meu, tá? Isso é uma impressão que eu tenho, porque quando eu comecei a ler quadrinhos, para mim só existia a editora Abril. Antes eu não sabia, estou falando de 96, 97, quando eu realmente comecei a comprar. E eu ia para o sebo, e se tinha alguma coisa pré-editora Abril, para mim não interessava. Porque eu queria os números que eram os mesmos números que eu estava comprando em 97, eram os números que tinham 20 anos antes, quase 20 não, né? 10 anos antes, 15 anos antes publicados, eu conseguia da mesma revista que eu estava comprando naquele momento. Então tinha um senso de continuidade que nunca houve antes. Então eu acho que a editora Abril é a grande formadora de leitores e fãs de super-herói, e acho que ela pavimentou um serviço ali, um trabalho único ali. O que vocês acham disso? Barba, eu tendo a entender o que você está comentando, mas eu não sei se eu concordo totalmente com isso. Por quê? A gente teve, pelo menos na DC, a gente teve a crise nos anos 80, e eu acho que isso ajuda editorialmente a pavimentar toda uma nova entrada de leitores para os quadrinhos de super-heróis, especialmente da DC. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o trabalho da Abril é inegável. Eu acho que tem muita gente, inclusive a gente, né, eu mesmo, no nosso canal, você vai ver uma série de reviews que eu faço de material que está saindo da Panini. Um dos carros-chefes do canal são os comparativos, e eu comparo com as edições da Abril, e geralmente metendo malho na tradução da Abril, nos cortes que a Abril fez, na edição. Mas eu daqui a pouco vou fazer o meia-culpa e provar que eu estou errado quando eu critico a Abril, porque eu acho que todo esse projeto editorial deles fazia muito sentido para a época. Então, sim, a Abril teve um trabalho que eu acho que foi fundamental para o que a gente vê para os quadrinhos antes, de hoje. Mas antes, cara, eu acho que o trabalho que a Ebal fazia, a minha avó faleceu com 84 anos em 2014. Então a minha avó, ela lia Superman, na época Super-Homem, com Eduardo Kent e Miriam Lane, e ela não perdia um número.
na época que ela era criança. Então, quando eu comecei com 13 anos a ler A Morte do Superman, ela pediu emprestado para ler A Morte do Superman, porque ela lia o Superman pré-crise, cara, lá em 1950. Então, assim, eu realmente não vivi o que foi quadrinho da RGE e da Ebal para atestar se aquele modo ou aquele projeto editorial funcionava ou não. Por quê? Porque eu acho que o projeto editorial da Abril funcionou de certa forma, mas ele é longe do que foi o projeto editorial de Marvel e DC nos Estados Unidos. É muito diverso. É muito diverso. Essa história de mixes, por exemplo, a gente tem os defensores e os algozes do formato. Funciona em certa medida? Funciona. Eu acho que a gente tem uma tendência a defender porque foi o que a gente viveu naquele período de 13, 14 anos, que é um período de formação muito importante. Mas eu não sei se é o momento pivotal da coisa, até porque a Abril foi até o final em que a coisa virou e perdeu. Então, assim, se o trabalho pivotal que ela fez fosse tão sólido, apesar da crise dos quadrinhos dos anos 90, ela talvez tivesse ainda segurado os quadrinhos por mais tempo, e a Panini levou um tempo para reconstruir o que se perdeu naquela passagem de bastão ali, de final dos anos 90, começo dos anos 2000, levou um tempo para ela reconquistar o que hoje a gente está vendo, e eu acho que é uma série de fatores. Então, concordo contigo, foi um trabalho importantíssimo, mas discordo no sentido de que é a pedra angular da coisa toda, sabe? Lucas? Cara, eu acho que a editora Abril ela ajudou a abrir um leque aqui, e é inegável que ela formou a geração de leitores que a gente tem hoje, né? Eu acho então que o trabalho dele nesse quesito foi muito positivo. Tem características do trabalho deles que eu pessoalmente gosto bastante, né? Aquela questão da gente trabalhar na maioria das revistas, né, com itens gráficos de uma nobreza menor, visando um preço mais baixo. Tem algumas coisas que a gente olha ali que estão até muito presentes nesse quesito no que a gente acredita que é o melhor e é o que a gente faz dentro da UB. Então, tem muita coisa que eu acho bacana. Em relação ao que a Lê falou dos cortes e tal, é o tipo de coisa que incomoda a gente hoje pra caramba, né? Quando você fala, pô, o material ficou pelo meio do caminho e, pô, a gente queria tanto ler aquilo tal, mas por outro lado eu entendo eles, era outro mercado, né, cara? A gente não tinha, você usou um termo outro dia, né, Barba? Eu acho que hoje em dia a gente é mais completista, né? Antigamente a gente queria ler boas histórias, hoje eu acho que a gente tem muito aquele senso de, pô, eu quero ler tudo tal, então talvez naquela época o mercado nem tivesse preparado para isso. E por mais que a gente fique tirando uma onda, falando, pô, os caras tiravam página, criaram cronologia própria, tal, não sei o quê, quando a gente para pensar, você fala, bem ou mal, os caras estavam tentando facilitar a nossa experiência, né? Porque, cara, tem muita coisa que estava ali que a gente não ia entender. Então, acho que as críticas são válidas pra caramba, mas os caras estavam tendo, de novo, um trabalho adicional para tentar entregar pra gente algo que fosse mais palatável, né? Então, sei lá, quando eu penso dessa forma, eu tenho até um pouco mais de paciência com eles, sabe? Não, eu também. E tudo isso que eu falei é defendendo a editora Abril, tá? Eu acho que o serviço dela foi realmente fundamental. E acho que a gente fazer críticas voltando 40 anos no passado, afinal de contas, a editora... Eu vou entrar em alguns dados da editora Abril. A editora Abril começou a publicar super-herói em 79. A gente vai a mais de 40 anos no passado. Então, a gente está falando de um mercado totalmente diferente, de uma realidade totalmente diferente, seja de tiragens, seja do quanto a população conhecia a respeito desses heróis, enfim, tem muita coisa diferente. E ela realmente se preocupou em, cara, é uma bagunça, porra, tem um herói da Marvel tá na RGE, o outro tá na Ebal, o outro tá na, sei lá, na outra editora. Agora tá tudo aqui com a gente. O que a gente faz com isso? Então, acho que houve um trabalho assim, muito bom de organizar a casa e de botar pra gente assim, ó, isso aqui é o que tem de mais legal, a gente vai organizar isso da melhor maneira possível para você ler e você embarcar nessas histórias, e acho sim que eles têm um mérito assim, ferrado com relação a isso. Entendo o fato de que pode ter sido, e provavelmente foi, um sucesso monstruoso no passado,
os quadrinhos de super-herói, como outros quadrinhos que vendiam muito nos anos 50 e tudo mais. A gente tem que levar em consideração sempre que, se a gente voltar décadas atrás, a gente vai tendo menos entretenimento, né? Principalmente para as crianças. Então, os quadrinhos talvez fossem uma das poucas coisas que eles teriam ali, né? Não tinha televisão. Rádio também não era sempre, não sei como funcionava exatamente ouvir rádio. Então a gente sabe que o quadrinho tinha um peso grande nas gerações passadas, mas acho que para essa formação de leitores que somos nós, né, que temos principalmente entre 30 e 50 anos, a gente é fruto total da Editora Abril. Talvez a gente não estivesse aqui se não fosse o trabalho da Editora Abril. Se continuasse espalhado por outras editoras, talvez nunca tivesse engrenado assim de, porque era uma coisa muito segura. Você sabia que a revista era da Abril, que todos os heróis estavam lá, era uma coisa que você não parava para pensar. Estava lá. Aí você comprava aquela edição que era número 175 do Homem-Aranha. Você sabia que se você fosse no sebo dar uma buscada, você achava às vezes uma sequenciazinha da 50 até 60. Você sabia que você ia ler uma revista na ordem. Você queria saber do passado do personagem? Você voltava e catava umas revistinhas, você conseguia uma continuidade ali, porque era da mesma editora. Então, acho que essa mágica fez quem nós somos hoje. E com relação a mix é uma coisa que rola no mundo inteiro, né? A gente tem, principalmente na Europa, os quadrinhos de super-heróis geralmente são publicados em mixes também. Tem essa possibilidade aí. Barba, onde é que eu acho que eles perderam a mão? Tá? Falando dessa história do mix e tal. Os personagens regulares, eles nunca tiveram muito ameaçados no quesito de onde é que eu vou encontrar o Superman? Cara, tem lá a revista do Superman, tem lá a revista do Batman e tal. O problema é quando você gostava de um personagem secundário. Aí, meu amigo, era você e Deus. Porque tinha hora que o pedaço da história que você estava lendo saía na revista do Superman, hora ele saía num especial da Superpower, hora ele saía na puta que o pariu, né? E hora ele morria do nada. Você fala, cara, cadê a continuação daquela história? Ah, não vai ter não. Sumiu. Então, eu acho que o grande vacilo deles... O Ale falou um monte de coisa, da questão de tradução e tal, mas vamos pensar com a cabeça da época, tá? Tô pensando o Lucas da época lendo o quadrinho lá. O que me incomodava muito é quando a coisa acabava do nada, parava no meio, né? E você fala, eu tava gostando tanto daquilo ali. E eu acho que esse negócio de vai e vem, de cada hora estar numa revista, isso prejudicou a leitura de muita coisa. Vou te dar um exemplo, tá, Barba? Recentemente, comentei aqui, quem está assistindo o podcast sabe disso, eu fiz uma maratona de leitura da Liguinha, né? Em dado momento, a Millennium, né, a saga lá da DC, Millennium, era super importante. E, cara, eu tenho uma memória horrível dessa saga, que eu li na época da Editora Abril. Eu tenho uma memória pavorosa, tá, Barba? Aí eu achei no Mercado Livre o encadernado dessa saga por R$25. Eu falei, cara, vou ler, vai. Se for ruim, pelo menos eu vou ler ela direitinho e aí eu vou poder meter o malho com razão. E aí eu li e gostei, cara. Falei, porra, que esquisito, eu tenho uma memória tão ruim. Aí eu fui no Guia dos Quadrinhos para olhar por que a minha memória era tão ruim. Cara, a saga saiu toda picada. E o começo dela saiu numa revista que eu não comprei, que era Superpowers. Então, o que aconteceu? Eu só tinha contado com a história picada, e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, você ficava com aquela sensação de, porra, cara, o que está acontecendo aqui? Que negócio esquisito, que coisa mal montada, tal. E não, era isso, né? Então, a sensação que eu tenho é que essa parte dos heróis secundários, das sagas, tal, eles se perdiam muito, cara. E hoje eu tenho uma visão muito diferente da que eu tinha do passado da Superpowers. Para quem não lembra, a Superpowers era uma revista, né, que saía com materiais da DC. Na minha cabeça da época era assim, na Superpowers saem materiais de luxo, selecionados, que são muito legais. Hoje, quando eu olho, eu falo assim, cara, eles botam ali as paradas que eles não têm onde enfiar, mano. Então, não tem onde meter essa porcaria, vou meter na Superpowers e toco o baile, né? Então, é mais ou menos por aí, cara. Então, foi bem... eu acho que nesse quesito dos heróis secundários é onde tava o vacilo deles real mesmo, sabe? Ô, Lucas, eu acho que é importante, cara, agora que tu tocou numa coisa, que começa aí a minha defesa da Abril, que eu sempre sou o primeiro a criticar em comparativo. O Barba está falando que eles começaram a publicar super-heróis em 79. Se a gente parar para pensar,
Batman e Superman estavam celebrando 40 anos. Em 79, a gente ainda não tinha tido nem a Crise nas Infinitas Terras. Então, mega evento, mega saga, era uma coisa que nem a DC tinha feito ainda. Então, quando sai Milênio, os caras não sabem nem como lançar isso no Brasil. Quer dizer, a gente faz um encadernado especial, abre uma revista nova chamada Crise nas Infinitas Terras para publicar a crise, ou a gente lança na linha. Como é que funciona essa parada de tie-in? Editorialmente é uma parada nova lá nos Estados Unidos e chega aqui com essa novidade. Então, pô, já no Invasão, eles lançaram Invasão 1, 2, 3 e os tie-ins nas mensais, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas Millennium fizeram isso daí. Bota na Super Powers, é uma revista coringa que a gente tem aqui, era onde saía qualquer coisa que eles queriam, que você falou. O que eles não sabem o que fazer com o negócio, eles socavam no Super Powers. Então, editorialmente, eles estavam também aprendendo e experimentando muito. Fora que essa coisa do formatinho, né, ser diferente, eles têm que adaptar, né? Tem que fazer caber. Outra coisa, geralmente as HQs lá fora saíam com 24, 30 e poucas páginas, 16 páginas, e aqui as revistas elas tinham, entre aspas, uma regularidade no número de páginas. A indústria gráfica brasileira tinha limitações que a gente não tem hoje em dia, de, pô, não fechou caderno, cara, não tem como rodar, ou então, se rodar, vai jogar papel fora, e jogar papel fora é jogar dinheiro fora. Então o cara tinha uma liberdade que eu acho que eles faziam muito bem de usar, pensando hoje como leitor da época, é o que você falou, eles facilitavam a nossa leitura, eu não percebia a diferença, e eles, por outro lado, seguiam com a revista num preço mais baixo, você não perdia grande coisa, porque, poxa, você está lendo três revistas do Superman dentro de uma só. De uma história para outra, é um arco só, lá fora saiu. A primeira sai no dia 1º do mês, a segunda revista sai no dia 15, a terceira sai no dia 30. Só que de uma revista para outra, geralmente o que eles faziam? A última cena da revista 1 repete na revista 2. A última cena da revista 2 repete na 3 para fazer aquela coisa do cena do próximo capítulo que emendou. Se aqui no Brasil você está publicando tudo em uma história só, por que a última cena você vai virar a página e ter exatamente a mesma, né, página desenhada por outro artista com os mesmos balões de fala? Os caras editavam, cara, cortavam essa página de redundância. Ganhavam 2 páginas por edição. Isso e outras coisas mais pesadas que a gente viu. Então, eu defendendo os caras, eu entendo que é o que você falou. Eles facilitavam a jornada do leitor e eles economizavam com isso, cara, 1, 2, 3 folhas que eram preciosas para edição e seguravam o custo lá embaixo de fazer no formatinho. Então, acho que hoje em dia é justificadíssimo. Deixa eu entrar nos detalhes aqui, depois a gente bate mais um papo a respeito disso, mas eu fiz umas anotações aqui curiosas a respeito das publicações da Editora Abril, tá? Ela teve um total, cara, de 1.237 títulos publicados ao longo da história dela, os quadrinhos. Aí, obviamente, a gente tem Marvel, DC, Disney, Image, entre outras, né? Teve um catálogo bem vasto, mas deu um total, somando mensais, minisséries, one-shots, né, edições especiais, tudo, deu um total de 1.237 títulos. Edições foram 18.161 revistas publicadas pela Editora Abril. Lógico que a gente está falando de um período de mais de 50 anos de publicação, né? A Editora Abril começa suas publicações de quadrinhos em 1950 com a Disney. Então, a gente está falando desde 1950 até o fim da publicação, que também foi com a Disney, segurando ali até 2018. Vocês arriscam dizer quem é o campeão da Editora Abril de edições com a revista mais longa e mais numerosa de todos os tempos? Pato Donald, sem sombra de dúvida. O Ale chutou bem, cara. O Ale chutou bem. Pato Donald, minha avó. Não é? Pato Donald foi publicado de 1950 até 2018 e foi até o número 1845. Espetacular, hein? Espetacular.
Não, é espetacular. E o top 3 da Editora Abril de maiores números, né, de mais tempo sendo publicado é o Pato Donald. Em segundo está o Zé Carioca, com 1.332 edições. E em terceiro, o Mickey, com 912. Agora, dos super-heróis, cara, vocês sabem qual é o top 3? É fácil, porque a gente comprou essas porras e a gente viveu a reta final deles. Quem vocês acham que está em primeiro? Miranha e Batman. Pode botar aí, primeiro e segundo. Miranha e Batman. X-Men também, eles tiveram bastante coisa, né? Mas eu ainda chuto Miranha e Batman. Não, Eu tô chuto falando... Miranha também. Espera aí, não tô falando de total de edições. Eu tô falando da revista mensal. A revista do Pato Donald, ela foi do número 1 ao tu tá falando da 1845. revista mensal. É. Eu tô falando das maiores revistas mensais da Editora Abril. De super-herói. Cara, eu chutaria o Super Aventuras Marvel, não? E você, Agressão? Cara, Maior mensal. maior mensal. O Super-Homem foi até 147, não é muito grande, cara. Mas eu não lembro. Eu acho que talvez Super Aventuras Marvel. Acho que o Lucas chutou bem. Eu acho Não. que é um desses dois. Chutaram bem mal. Que é Capitão América, que chegou até o 214. Mas tu Capitão falou que era América tem coisa a boa maneira. que a gente lia. Oi? Tu falou que era coisa boa que a gente lia. Tu induziu a Não, gente. falei que era revista... Não, Você tu não induziu comprava a a gente. revista do Capitão América? Pô, eu achava horrível, cara. Eu comprei uns números, eu achei muito ruim, cara. Eu lembro um que era o Ataque do Porco Espinho. Eu não me lembro qual era o número. Eu comprei, eu li, eu falei, que coisa horrível. Eu deixei de lado lá. Bom, a revista Capitão América, ela foi de 79, ela é a primeira revista de super-heróis da Editora Abril, junto com Heróis da TV. Foram os 2 primeiros títulos que traziam as primeiras licenças que a Editora Abril conseguiu. Tem toda uma história sobre os direitos, ficaram meio ali de bobeira, a Abril abocanhou esses, conseguiu pegar alguns, e finalmente, em 83, ela conseguiu todo o resto da Marvel. Ela conseguiu ficar com a Marvel completa em 83, pegando outros títulos, foi quando ela colocou principalmente o Homem-Aranha na jogada, com a revista que estreia em 83 e que é o segundo lugar. Tá? Então, Capitão América foi de 79 até 97. Em 97 acaba a revista do Capitão América no 214, tem uma capa que ele está morto assim na capa, e a gente vai para a porcaria da Marvel 97 com Capitão América de armadura, né? Na sequência a gente muda, e eu lembro muito bem porque eu estava comprando a revista na banca nessa época. A gente tem o Homem-Aranha, que começou em 83, no segundo lugar, com 205 edições. Ele é o segundo mais longevo, né? A gente tem ele também, a revista deixando de ser publicada para se tornar a linha Premium, né? Então, o Homem-Aranha só parou de ser publicado para se tornar Homem-Aranha Premium. E o terceiro lugar, vocês chutam quem? E vão errar, mas chuta aí. Super-Homem. Super-Homem. Ale, tem que ser. Mas é super-herói, né, Barba? Estamos falando de super-herói? Estamos falando da linha de Marvel, DC? Estamos falando de Marvel e DC. Estamos falando de Marvel e DC. Não, deve ser alguma coisa da Marvel, Alexandre, porque ele falou, são coisas que perduraram muito tempo. Quantas revistas tiveram Homem-Aranha? 245. Hã? 205. 205 a do Homem-Aranha, que foi 140 e pouco, foi a Teia, né? A Teia acabou acho que um pouco antes, não foi? A Teia acabou bem antes, então eu chutaria Miranha mesmo, cara. Em terceiro lugar também? Em terceiro lugar, a gente tem A Espada Selvagem do Conan. Que também tem 205 edições. Esqueci completamente que esse Conan era outro formato, é isso aí. Paguei da memória, eu tava focado em outra. A gente não lembra. Eu também me assustei quando eu vi que ela chegou até o número 250. Ela foi de 84, um ano depois do Homem-Aranha, até 2001. Porque ela não entrou na linha Premium, mas ela saiu do catálogo, até porque a Marvel perdeu o Conan, que foi para Dark Horse. Então, foi parar lá na Mitos. Então, a gente tem essa mudança aí em 2001. E os heróis da DC estão muito atrás nessa lista. Nenhum deles conseguiu uma longevidade tão grande quanto esses da Marvel. Tá? A gente ainda tem outros títulos da Marvel que também tiveram numerações altas. Eu estou com o top 3 da DC aqui.
Em primeiro lugar, o Alesão já acertou, que é o Super-Homem, né? Super-Homem, não é Superman, era o Super-Homem, a primeira série da Abril. De 84 foi quando a Abril conseguiu os direitos da DC, né? Foram 147 edições, que foi até 96. No meio, a gente tem ali a Crise nas Infinitas Terras, que é aquela loucura. Sai uma revista aqui, a outra em outra edição. Era uma confusão, né? E em 96 a gente tem aquele evento que zera as revistas, né? Depois as revistas voltaram com o número 0. Então, 0 hora? a gente tem aí... Incrível. 0 hora. 0 hora. Mas esse é o grande problema, né, Bárbara? Porque nos Estados Unidos, o 0 hora, teve só a revista 0 comemorativa depois do evento, e as revistas seguiram com numeração de legado. Porque o Super-Homem teve... Se você somar a primeira e a segunda série, são 192 edições, né? Porque é 147 mais 46 edições. Então é que a Abril decidiu editorialmente zerar. Então, ferrou. Então já E vem cá, cara. Eu acho que só o Homem-Aranha, só o Homem-Aranha e o Batman tiveram 2 títulos ao mesmo tempo com a Abril, não? Porque eu lembro que o Batman tinha Batman e tinha aquele Batman Cavaleiro de Gotham, alguma coisa assim, não era? Conan Vigilantes de Gotham. Vigilantes de Gotham. Conan também teve. O Superman teve também, era Super-Homem e o Homem de Aço. Não, o outro não era Superboy, o título? Uma época era Super-Homem e Superboy, daí cancelou Superboy, entrou Shazam, depois da Shazam entrou Super-Homem e o Homem de Aço. Ah, é verdade. Que teve 12 números. É isso aí. 12, 18 números. É verdade. Vamos lá, quem é o segundo lugar da lista da DC? Vocês imaginam? Acho que é a Liga. É Liga, verdade, é Liga. A Liguinha foi até o 59, né? Teve alguma coisa... Não, Novos Titãs, cara. Novos Titãs foi até 100 e caralhada. Cara. Novos Titãs teve coisa pra caralho, é verdade. 100 e caralhada, 127, 129. 126 edições, 126. Eu li isso na Só sequência. Tem esses dois títulos que passaram do número 100. Sim. Só tem 2 revistas 100 da editora Abril da DC. É Super-Homem e Novos Titãs. Maneiro. E o Novos Titãs, gente, para quem tiver aí a coleção da Abril, eu recomendo muito que você leia tudo em sequência, que você vai vendo gradativamente uma série muito boa ficar muito ruim. É impressionante, assim, cara. Você vai lendo, quando vai se aproximando do número 100, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí a coisa vai ficando horrível, cara. É frustrante. E, cara, é frustrante mesmo, cara. Aquele ali é frustrante, assim mesmo. Frustrante mesmo. E para fechar, a gente tem a Liga da Justiça em terceiro lugar com 67 edições, que é a terceira mais longeva da DC pela editora Abril. Tá? Mas a gente zoneava a DC, Barba. A Abril zoneava, porque a propositalmente. A série continua da Liga. Aí o que ela faz? Cria uma revista nova, Batman e Liga da Justiça. Tipo, ela ia criando séries novas e ia matando a numeração. Aí é ossada, né? Sim. A gente tem o curioso caso do Batman, que não emplacava uma revista longa na Abril, né? Ele teve várias revistas curtas, mas as revistas dele nunca eram longas, elas não duravam tantos números assim. E era o Batman, porra! Então, a DC... A Abril boicotou a DC, cara, a história inteira. Para com isso, eu não vou nem começar a falar isso, porque eu comecei a ser cancelado na Gibisfera por falar isso. Mas era proposital, a Abril sempre zoou a DC, cara. O Batman principalmente o Batman. Séries, não foi? Foi isso? 5 séries. 5 séries. Batman teve 5 séries e teve 2 que são as maiores, que foram a Batman quinta série e Batman Vigilante de Gotham, que foram até o número 46, as 2. São as maiores séries com o título Batman pela editora Abril. E para fechar, só mais uma curiosidade. As 2 menores revistas mensais da editora Abril, que duraram Shazam. menos de um ano. Oi? Shazam é uma, com certeza. Não? As menores? Shazam. Desculpa. Shazam teve 12 números. Não é a menor. Não é? Não é a menor? Não. Você não vai falar de série que teve 3 edições. Não, tem 2 que duraram 10 edições, que são Batman primeira série, só durou 10 edições, de 84 a 85, e Heróis em Ação, também só durou 10 edições. Depois elas mudaram para outro formato. Rapaz. Foram revistas bem curtinhas, né? Legal, né? Então, bacana, aí, bons dados, Barba. As curiosidades aí da editora Abril. Vamos falar de mais coisa tosca. Vamos começar pelas tosqueiras, depois a gente vai para as coisas boas da editora Abril, né?
Tem isso daí. Embora, Lucas, agora a gente faça uma defesa, e eu vou até fazer uma defesa. Acabou que eu ia falar de tosqueira, vou falar de coisa. Vou fazer uma defesa aqui. Eu acabei de lançar no canal um guia da saga do Clone. Eu passei uma semana e meia pesquisando tudo que saiu de Saga do Clone nos Estados Unidos, tudo que compreende a Saga do Clone e tudo que saiu no Brasil, para eu entender como foi publicado. E eu achei, cara, uma quantidade bem baixa de revistas que a Editora Abril não publicou da Saga do Clone no Brasil. Ela publicou 90% da Saga do Clone. Ela pulou pouquíssimas coisas. E ela publicou numa ordem bem legal e num formato bem bacana que quase tudo está dentro de Teia do Aranha e Homem-Aranha. Então, todo mês você tinha 6 revistas, 7 revistas ali sendo publicadas, mantendo a continuidade da parada de uma maneira bem interessante. Acho que fora você teve a Aventura Final, né? Teve o Ben Hill, Os Anos Perdidos também. Teve uma paradinha ou outra ali. Você tem o Anos Perdidos, tem Aranha Escarlate Especial, tem Homem-Aranha Anual 7, que é Planeta de Simbiontes, e tem mais uma revista, se eu não me engano. Só isso. O resto está tudo dentro da mensal de... O que é legal, né, Barba? Pra gente que cresceu com a Editora Abril... Acho que a gente pode continuar conversando e deixa o Barba de lado. Quando ele voltar, a gente bota... é isso mesmo. Tal. A gente bota o Alezinho aqui para conversar junto. Fica eu, você e o Alezinho conversando. Deixa ele botar o fone ali, a gente fala, isso aí e tal. Tô fingindo que tô falando aqui, o caralho. Mas eu acho que é isso aí, cara. É exatamente isso, cara. Acho que isso talvez tenha sido a coisa mais importante que a gente falou aqui no podcast. Realmente muito interessante. Porque, cara, eu acho que isso resume o que foi Abril, né? Resume. Acho que a gente encerra até por isso. Meu cachorro tá comendo alguma merda aqui que eu não sei o que é. Eu tô tentando arrancar da boca dele e vocês acham que eu vou ficar arrancando. Essa parada aí. Pra quem não tá vendo, eu sumi dela, porque eu ouvi o cachorro fazer croque, croque, croque com alguma coisa, eu não sei o que é, e eu tentei arrancar da boca dele, mas eu acho que o puto engoliu. Filha da puta, cara. Vai ficar aqui agora. Vai ficar aqui de castigo. Pronto. O que eu ia comentar é o seguinte, cara, o legal é que pra gente que cresceu com a Editora Abril, tem uns títulos assim que eles são muito nostálgicos, né? Eu lembro de 3 ocasiões onde eu ficava louco e colecionava mesmo o título da Abril, né? O primeiro foi o da Saga do Clone. Cara, da Saga do Clone eu não sosseguei enquanto eu não tive tudo da Saga do Clone, né, dali da Editora Abril. Isso não era o Lucas velho, não. Isso era o Lucas garoto indo em sebo, tal, não sei o quê. Então isso foi muito legal. Eu lembro muito, como não lembrar da caixinha da Editora Abril desse 1 milhão. Então eu lembro que eu fiquei doido. Tinha título que eu nunca fui muito fã do Batman, né? Então eu não comprava Batman, mas esse da DC 1 milhão eu falei, não, eu tenho que ter a caixinha completa com o título da DC 1 milhão. Esse eu fui atrás também, fiquei doido. E, cara, eu era apaixonado naquela série Os Melhores do Mundo. Então eu ia para aquela feira da Praça 15, meu irmão, desesperado atrás dos números e tal. Então é legal porque são memórias ali dos materiais da Abril que, cara, de novo, hoje a gente tem uma outra noção de qualidade gráfica, de acabamento e tal, mas, esse Os Melhores do Mundo, como ele tinha aquela capa com um vernizinho, né, eu achava aquilo ali o máximo. Falei, caraca, a capa dá uma brilhada e tal, né, então eu achava incrível, eu adorava aquela série. Então é bem legal, assim, porque muitos desses títulos que a gente falou estão relacionados ao nosso hábito de leitura, né? Isso é bacana. Com certeza. Ô, Lucas, a minha busca foi depois da morte do Superman, ela se encaixava entre Super-Homem 125 e 126, né? Então a 125 era uma antes da morte, vinha toda a morte, funeral, retorno, e aí a 126 era a primeira depois do retorno. E eu comecei ali na morte, então, primeira coisa que eu, depois de ler a morte, fui correr na banca, fui para pegar a 125, só que na época a Abril tinha adiantado a morte, então ainda estava na 118 a cronologia. Então legal, peguei Superman 118, quando chegar na 125 vai chegar a morte. E aí eu comecei a buscar da 118 para trás. E aí eu fui chegando lá na 60, indo ao sebo, fui aos pouquinhos, fui completando. Só que a bendita, cara, eu abri aqui o Guia dos Quadrinhos para olhar, Super-Homem 92, eu não achava nem por um caralho. E agora, cara, eu consegui aqui em Curitiba, foi a primeira vez que eu vim para Curitiba,
fui lá no Largo da Ordem, tinha um sebo ali, achei a bendita Super-Homem 92 aqui em Curitiba. Ela era uma que a capa ela é na horizontal, a arte. Então eu acho que a galera não se desfazia dela, porque ela era diferente. E, cara, foi uma merda pra achar essa revista, mas agora eu tenho, tá aí na coleção. E essa foi a minha saga de colecionar mesmo coisas da Abril. O legal, cara, é aquilo que eu estava falando. O fato das revistas, muitas delas, estarem há muito tempo em circulação, né? E da gente saber que, por exemplo, alguém falava pra gente, tem a minissérie tal, que tá ligada. O exemplo, que seja o Invasão, né? A gente sabia que era tudo no mesmo formatinho e tal, e que se você fosse no sebo, você encontrava. Algo que hoje, se tu for no sebo atrás de uma revista mensal da Panini, tu tá fudido, tu não vai fazer a coleção, não faz mais. Mas naquela época era algo relativamente fácil. Você tinha um stand, aqui é só Homem-Aranha, aqui é Super-Homem, aqui é Batman, aqui é Liga. Você conseguia pegar isso. Então, eu quando comecei, ali em 90 e pouco, né? Eu tenho a dúvida se foi em 96 que eu comecei mesmo a comprar. E, porra, eu tava lá comprando, tentando entender como é que funcionava aquelas cronologias e tava empolgado de ir nos sebos procurar números antigos, né? E, porra, dava pra achar. E dava pra achar número velho, cara. Porque, afinal de contas, os anos 80 eram 10 anos atrás. Então, você encontrava revistas dos primeiros números do Batman, das primeiras edições da DC, em ótimo estado, porque era uma revista que só tinha 10 anos, né? Então, era uma coisa interessante, né? E você ter, justamente, eu andava com uma colinha, não sei se eu já falei aqui no programa. Eu entrei no computador, digitei todos os números, peguei lá, Homem-Aranha, são 205 números. Eu fazia igual a colinha de figurinha do álbum de figurinhas. Eu digitava os 205 números, pegava todas que eu tinha, marcava o xizinho, e eu andava com aquela porra na carteira. Aí eu tava andando na rua, achava um sebo aleatório, nunca vi sebo na vida. Vou entrar, e tem Homem-Aranha. Sentava lá, custava R$1 cada revista. Porra, esse número. Aí eu tirava do bolso, sempre comigo. Essa daqui eu não tenho. Marcava o xizinho e já comprava a revista. Então, eu ia montando aí, porra, tô chegando perto de completar a coleção e tal. Então, tinha uma. Até naquela época era uma coisa nostálgica, né? Você estava vivendo uma nostalgia de uma coisa que você não viveu, que eram os quadrinhos de quando você era bebê, de quando você era criança, mas tinha ali um negócio de, caralho, tô pegando as primeiras histórias aqui dos X-Men, do Homem-Aranha. Porra, eu tô comprando na banca o número 170, mas eu tô comprando agora as edições 50, porra, que foda. Então tinha um negócio muito legal, muito gostoso nisso, né? Com certeza. A minha listinha sempre foi assim, ó, na mão, Bárbara. Mas a mesma coisa, eu andava com ela no bolso, e tem uma história engraçada, que uma delas, aí vocês moram em praia, mas Rio de Janeiro é outro esquema, né, cara? É uma capital, uma puta cidade gigante, então banca no Rio, os quadrinhos estão ali e dificilmente o quadrinho vai envelhecer na banca, né? Eu ia para Itanhaém, cara, que é litoral de São Paulo, mas, cara, não é uma praia que é mais tão badalada. Então, fora de temporada, é aquela cidade de praia que morre, não tem ninguém na praia. Então, era muito legal ir para as bancas de Itanhaém, porque quadrinho lá, cara, você achava umas raridades que não tinha em Campinas. E uma das que eu achei, que eu estava procurando nessa época que comecei a comprar para trás, foi Super-Homem 115, que a capa é o Super-Homem lutando contra o Erradicador, e atrás é o Sol, assim, né? Que é uma saga em que o Erradicador está tentando transformar a Terra no novo Krypton, e o Superman acaba jogando o Erradicador no Sol. E eu achei o efeito da capa, cara, sensacional, porque, assim, metade da capa, cara, ela era um negócio meio desbotado, e daí do meio para baixo ela ia fazendo um degradê até a parte onde estava o Superman com o uniforme e tal, não sei o quê. E eu comprei amarradão a revista e fiquei com essa revista por anos, cara. Até que um dia, há uns 10 anos atrás, eu entrei num sebo e eu achei Super-Homem 115 original. E vi que esse efeito de degradê nada mais era do que aquela revista que fica na banca assim, com aquela tarja aqui segurando. Ela tomou sol nesta porra que desbotou, cara, de um jeito incrível. Eu acho que eu ainda tenho essa versão desbotada na minha coleção. Eu comprei a versão com a capa colorida certinho, mas eu achei incrível isso, que eu não me atentei, cara, pro fato de que era uma revista detonada pelo sol da praia.
Aqui no Rio, cara, a gente chegou a ter por algum tempo as revistas encalhando na banca, tá? A gente conseguia alguns números, não era uma coisa comum, não, mas a gente conseguia alguma coisa um pouquinho mais antiga. Até na época da editora Panini, a gente às vezes conseguia alguma coisa assim, pô, perdi tal número, às vezes você encontra em alguma banca um número de um ano atrás. Mas a redução de bancas foi drástica, né? Então agora a gente tem muito menos, é uma outra realidade. Aquilo que a gente viveu nos anos 90, quem viveu os anos 90 é um único, né, cara? E a editora Abril, a gente pode enaltecer umas coisas que ela tinha, que ela era foda nisso, na minha opinião. Vinha, em determinado momento, ela passou a ter um checklist das revistas que iam ser publicadas no mês. E tinha o dia que ia sair a revista. E se tu fosse na banca, pelo menos no Rio, ela estava na banca naquele dia, cara. Eu lembro porque eu acompanhava aquela coisa. Falava, dia 26 de abril agora vai sair revista tal. Eu ia lá no dia 26 e comprava porque eu sabia que estava na banca. Isso era fantástico. Não tinha essa parada de, vai sair um dia. Maldita distribuição setorizada, meu amigo. Tinha material que em Campinas nem chegava. Eu tinha que conversar com a galera de São Paulo, primo meu que morava para lá, para falar, olha, tal revista não chegou aqui, não sei se vai chegar. E algumas bancas em Campinas, as bancas do centro, recebiam quase tudo. As bancas do bairro, não era, a distribuição setorizada sempre foi um negócio complicado. Sim. Mas eu imagino que no Rio devesse ser realmente maneiro. O Alê, e eu tenho uma memória muito boa ali do começo dos anos 2000, era férias ali, e eu tinha ido com a família, né? Eu era moleque, tinha ido viajar lá para o Nordeste, e tinha saído a primeira edição da saga do Tio Patinhas. A Abril publicou a primeira vez em 2 números. E, cara, eu fiquei louco com aquele material, né? Eu sempre fui fã do Tio Patinhas e, cara, não tinha nada similar sendo publicado. As histórias do Karl Barks, né? Lá, aquela coleção incrível que eu tenho aqui até hoje das obras completas. É sensacional, mas o Don Rosa, ele trazia uma seriedade diferente pra parada, né? Então eu fiquei tão impressionado com essa porra que eu levei comigo pra viagem lá. Eu não me lembro pra onde a gente foi, se foi Fortaleza ou, enfim, Pernambuco. Agora eu honestamente não me lembro. Mas a gente fez essa viagem. Cara, eu ficava relendo a número 1 direto. E aí teve um dia que a gente tava passando na rua, na banquinha de jornal. Cara, tava lá número 2, cara. Eu comprei. Eu achava a distribuição deles assim um negócio mágico, meu irmão. Porque, pelo menos assim, as revistas que eu comprava, que eu queria comprar, claro, uma parte da minha experiência é aqui no Rio, mas elas estavam sempre na banca. Eu acho que depois da Abril a gente não teve ninguém, talvez a Panini, mas a gente não teve ninguém que fez isso, cara. Com a Panini, às vezes, eu até hoje, às vezes quando eu vou comprar coisa em banca, tem uma banca do lado da outra que recebeu, a outra não recebeu. Então rola. Cara, com a Abril era um negócio assim que era impressionante. Então, nesse quesito aí, por mais que a gente tenha problemas, como você relatou, né, Ale? Eu acho que tinha que bater palma com os caras, cara, porque a gente tá falando de um país de tamanho continental. Então, continental. Não, e a tiragem, né, cara? Eu acho que vale a pena citar que, assim, naquela época, uma tiragem da Abril era da ordem de, sei lá, cara, 80, 90 mil exemplares, 150 mil exemplares. Hoje em dia, uma tiragem grande da Panini é 10 mil exemplares. Né? Tipo, você não acha que isso explica um pouco a dificuldade, às vezes, que a gente tem em achar certos títulos mais atuais? Porque eu não sinto essa dificuldade para achar títulos da Abril. Claro, se a gente for voltar lá para Ebal, aí beleza, meu irmão. Aí é guerra dos super ricos, aí já esquece. Mas quando a gente olha para Abril, cara, tudo bem, vai ter lá uma Super Aventuras Marvel 1, que você pena um pouco mais para achar, porque é a número 1, mas... Cara, se você tiver um pouquinho de resiliência e for buscar, tu acha com alguma facilidade, cara. Acho que tem tudo a ver com o que você falou aí dos números, né? Os números são muito diferentes. Sim. Né? Não, e a cultura, aquilo que o Barba estava falando de acesso a entretenimento, né, cara? Eu lembro essa coisa, a gente brinca, fala, comprava quadrinho com troco do pão. Mas tinha muito essa coisa do tipo, eu tô com a minha filha, hoje tá calor? Pô, então hoje, se você ficar boazinha, a gente vai tomar sorvete. Naquela época era isso, era ou vai tomar sorvete ou o pai passa na banca na hora que for comprar o jornal e se ganha um gibi. Então minha irmã ganhava gibi. Eu tenho gibi na minha coleção, que meu pai comprou um pra mim e um pra minha irmã. Ela leu, não gostou, deu pra mim e ficou aqui pra mim, entendeu? Tipo, eu ganhei uma coleção de uma amiga minha que tem a nossa idade, que era isso. Ela ia na banca com o pai, ganhava gibi, ela tinha X-Men 2099, Homem-Aranha 2099, ela lia
uma pá de coisas e se desfez de uma coleção inteira. Cara, minha filha não tem nem de perto o mesmo vício, digamos assim, em ganhar um gibi quando vai na banca, porque, primeiro, a padaria nem tem banca mais na frente. Entendeu? Isso aí. Não, eu acho que tem muito do que é diversão hoje. A gente comentou isso num papo em off uma vez, e eu tava falando, falei, cara, naquela época lá, não tô dizendo que você via todo mundo com uma revista em quadrinho na mão, isso é mentira. Mas eu lembro que eu, no colégio, tinha molecada lá que eu via com frequência, com um mangazinho do Cavaleiro do Zodíaco na mão, com uma revistinha do Superman. Tinha no colégio que eu estudei, tinha um cantinho lá, que ficava uma galera, às vezes, lendo, né? Final do dia, almoço e tal. Então, você passava, olhava, tinha a turma lá jogando Magic, né? E tinha uma turma lá com a revista em quadrinho na mão, lendo e tal. Porque, pô, você só tinha isso. Você tá aí, tá sentado, tá sozinho. Vai fazer o quê, irmão? Tu vai ler. Tá sozinho, não tem celular, não tem porra nenhuma, tu vai ler. Não né? tem amigos. É isso aí. Isso é fundamental. É isso, pô. Então, cara, hoje em dia não, mano. Hoje em dia tu vê assim, até isso que você falou do presente. Tipo, a minha pequena aqui se comportou bem. O que eu vou fazer? Vou dar um joguinho de celular para ela. Vou deixar ela brincar no tablet. Vou deixar ela ver televisão. Tipo, cara, não tinha isso, né? Então eu acho que isso também ajudava a priorizar a leitura. Eu lembro, quando eu era moleque, meu pai não falava que era barato, não. Tá? Eu já vi algum estudo fazendo um comparativo de preço de mensal com mensal, que não é essa Coca-Cola toda que a gente lembra. Mas eu acho que tinha a questão da priorização do dinheiro, né? Você fala, cara, meu pai me deu um dinheirinho aqui. O que eu vou gastar com isso? Onde eu vou gastar isso? Quadrinho e doce. Não tinha muito outra alternativa. Hoje, te deram um dinheirinho. Cara, dá pra tu fazer 300 mil coisas com aqueles 20, 30 reais que te deram ali, né? 300 mil coisas pequenas, né? 20, 30 reais e 300 mil coisas bem pequenas. Então, é isso, né? Acho que isso também fez muita diferença. Mas é engraçado, cara. É engraçado como mudou mesmo o comportamento. Não, e Lucas, se você for pensar, a gente tem hoje em dia 300 streamings. A gente está falando de uma época em que a TV a cabo estava começando. Nem a TV a cabo a gente tinha, né? A Globosat começou em 94, 93, sei lá, com 4 canais. Então, assim, você assistia a TV aberta, então não adianta falar assim, o pai liberou para ver TV. Que porra que eu vou ver no sábado, irmão? Não estava passando nada. Que dirá no domingo, das 10h30 às 11h, passava o Disneylândia na Globo. E depois teve uma época que passava Thundercats, mas era isso, cara, era um desenho no domingo. Final de semana inteiro, cara, não tinha porra nenhuma pra você assistir. Era só programa. E no teu caso ainda, Lê, a TV ainda era preto e branco, que não chama preto e branco. Criança, né? Preto e branco. Isso é colorida, pelo menos. Pelo menos tem cor. A gente tinha Serra de Malandro e as Malandrinhas no sábado, só em defesa do sábado, tá? Vou deixar quieto esse ponto aí, vou deixar no ar. Mas... Quem sabe sábado. Mas a gente estava falando, só contar aqui uma história, um negócio de sebo, cara. Como a Editora Abril tinha essa facilidade, né, dessa questão da gente voltar nas numerações, das tiragens, eu acho que talvez uma coisa que tem influenciado muito que seja as primeiras, um número maior de pessoas colecionando as revistas, talvez isso tenha influenciado também, porque a gente não tem essas... Não sei se a gente tinha tantas coleções do pessoal da RGE e da EBAL, entendeu? Mesmo que tivessem tiragens maiores, talvez as revistas fossem descartáveis e elas passaram a se tornar uma coleção com a Editora Abril. Eu lembro que eu viajei quando eu tinha uns 15 anos, não sei, meu pai levou a gente para o Beto Carreiro e a gente ficou num hotel em Blumenau. Aí, porra, a gente foi para lá num período assim, num feriadão, alguma coisa, e tava a cidade totalmente vazia, fechada e tudo mais. Aí tem aqueles passeios que a gente faz de manhã, né, com a excursão, que não é ainda... Tu fica 5 dias, o Beto Carreiro é um dia só, né? Tu fica uns 3, 4 dias. Aí teve um dia que a gente passeou de manhã, almoçou e depois voltou pro hotel. E aí não tinha nada para... Porra, eu 15 não tinha nada para fazer lá naquela porra. Aí a guia falou, se você descer essa rua aqui e seguir aqui 2 quarteirões, tem um shopping. Eu falei, porra, vou pro shopping, né? Vou dar uma volta no shopping aqui. Meus pais já, vai, Rodrigo, tem 15 anos, vai essa porra do shopping. Vou ficar em casa, vou sair do quarto, não. Vai você. Falei, porra, me dá um dinheiro aí pra ir no shopping, né? Gastar lá alguma coisa. Aí eles me deram 10 reais, não sei. Tô falando disso. Isso aí deve ser 98, 99, né? Tô calculando quando foi. Eles me deram os 10 reais e eu fui pro shopping. No meio do caminho, cara, mesmo com a cidade toda fechada, tinha uma porra de um sebo. E aí tinha essa mágica do você poder entrar e encontrar revistas
Que hoje eu vou ser sincero, cara. Hoje eu não entro no sebo. Eu não entro. Eu não tô atrás das revistas da editora Panini no sebo, cara. De verdade não tô. Mas naquela época eu entrava, porque era a possibilidade de eu aumentar os números ali das minhas coleções da Abril. E eu achei, cara, uma pilha das revistas do Batman da segunda série, ali com Jason Todd roubando o pneu do carro do Batman na capa, aquela fase ali do Batman, e ela estava assim, 0 bala, cara, zerinho, R$1 cada uma. Todo o dinheiro do shopping foi gasto naquele sebo comprando as revistas do Batman, que voltaram em algum canto na mala, cheio de preocupação para não estragar, mas elas voltaram umas 10 ou 15 revistas do Batman nessa viagem. E foi minha diversão. Shopping é o caralho, eu vou ficar aqui no sebo procurando revista, porra. Maneiro. Então, eu sou viciado em sebo até hoje, Barba. Não consigo, cara. Não consigo. Eu acho que é uma das poucas coisas que aqui em Curitiba ainda resiste. As bancas morreram quase todas. Tem meia dúzia de banca lá no centro só. Mas sebo ainda tem bastante. E eu, cara, não consigo. Às vezes a gente vai na feira, no centro de Curitiba tem uma feira de inverno muito legal, é bacana para comer lá. E a gente vai para comer fogaça, comer pastel e tal. É bacana. E na frente da praça tem um sebo grande ali, que é o Relíquia. Porra, eu não consigo ir até lá e não entrar para dar uma olhada no que tem. Vira e mexe eu saio com alguma coisa dali, nem que seja uma ou duas revistinhas só, porque é vício, é vício. A gente está indo quase para a reta final. Vamos falar das edições que a gente acha. Tem um monte de coisa. A gente vai ter que fazer outro programa sobre Editora Abril, não tem jeito, né? A gente vai ter que falar, porque tem muita coisa a gente falar, né? Tem. Mas vamos falar de algumas edições que marcaram a gente ao longo desse tempo aí. O Ale já falou de algumas que ele correu atrás, mas eu acho que a Editora Abril, ela sempre foi aquele negócio de ser as edições baratas, ser as edições mensais e tal. Ela teve até um momento que ela mudou de formato, continuava o formatinho, mas aumentou um pouquinho. Ela teve algumas coisas legais, mas a Editora Abril fez muita coisa bacana, de chamativa também. Sejam nas mensais, né, ou em minisséries e tal, que eles traziam aquela edição do Surfista Prateado na Super Aventuras Marvel, que o surfista brigava na capa. Teve a capa do Bane em Super Powers, que é uma capa com um brilho verde, que é legal pra cacete. Tem várias ediçõezinhas dessas, mas ela também investiu em formato americano, papel melhor, edições de luxo e tal. E acho que uma daquelas que, porra, tá na memória minha e deve estar na de vocês também, que pra mim é uma das coisas mais fantásticas, não só da Editora Abril, mas é um dos quadrinhos mais legais que tem no Brasil, é a coleção de Marvels, cara, que ela publicou nos anos 90. Com aquela capa de acetato. E eu acho aquele negócio, porra, único, cara. Eu acho aquelas edições maravilhosas, assim. Eu comprei na época e amo. As minhas edições estão lá, compradas na época, e estão lá com o meu tesouro ali, de um negócio assim que eu acho incrível aquilo. O que vocês acham dela? Cara, eu não comprei na época porque era fora do meu escopo financeiro, porque eu já comprava de DC e era Marvel, então eu falei, cara, não vou gastar esta grana pra uma coisa da Marvel. Eu li de um amigo meu, eu curti pra caramba, achei sensacional a arte do Alex Ross, impressionante, né? Roteiro do Kurt Busiek, é sensacional. E eu tenho edição de 10 anos, eu tenho edição encadernada de 10 anos, mas não é a mesma coisa, né? Aquelas 4 primeiras com a capinha de acetato. Tu não tem a de acetato, cara? Eu li emprestada de um amigo meu, porque na época era caro demais e eu tava comprando as coisas da DC, então, aquela coisa. Falar que... O troco do pão dava só pra uma coisa. Eu tava com uma coleção dela repetida e eu me desfiz de merreca tem pouco tempo. Pô, você tá me zoando. Não sabia. Eu compraria pelo efeito, efeito nostálgico, eu pegaria, com certeza. Tem, porra. Não, parada imprescindível. Lucas, tem as acetato aí? Não, cara, eu vou te falar, eu achei bonita, mas eu não... Não te marcou na época? Eu não tenho muito esse apreço, assim, às vezes por acabamento e tal. Então, eu tenho essa versão também encadernada de 10 anos, capa cartão, acho que já era da Panini, né? E aí eu não senti necessidade. Acho bonita, mas não chegou a me marcar, não. Eu tinha muito vício nesse lance que eles faziam de caixinha, cara. Quando eles começaram com aquela parada de caixinha, eu achei aquilo Guerra de gangues.
Pô, tinha aquela crise de identidade do Homem-Aranha, tinha a DC 1 milhão, e, pô, quando veio a caixinha das obras completas do Karl Barks, em caixinha, em formato americano, porra, eu pirei, meu irmão. Eu falei, caralho, como assim, cara? Que é isso aqui? E tal. Então, essa parada da caixinha, às vezes, me convencia a comprar. Mas o acabamento, o tamanho, esse tipo de coisa não me pegava muito quando eu era mais moleque, não. Cara, eu não sei como foi com vocês. Eu fiquei louco também naquela edição do Super-Homem Paz na Terra. Quando eu vi aquilo na banca, cara, falei, Deixa eu pegar aqui. A minha fica aqui do lado. Para tudo. Custava R$13,90. Confere aí, Alesão. R$12,90, irmão. R$12,90? Eu sei que eu juntei dinheiro um tempo. Aí eu falei, eu lembro que eu pedi pra minha avó, faltava algum dinheiro. Eu falei, vó, falta, não sei, R$2 aí pra eu comprar essa revista. Aí ela me deu, eu corri na banca pra comprar essa porra, que eu falei, caralho, eu tenho que ter essa revista. Isso aí foi uma daquelas paradas que eu comprei na banca também. Eu não comprei a do Batman, só comprei a do Superman. Depois eu consegui tem a do Shazam, né? Tem a da Mulher Maravilha, do Shazam. Eu não tenho essa coleção completa, mas na banca eu só comprei a do Superman. Você tem, Lucas? Essa aí ou não? Tenho, essa aí eu tenho, mas também comprado na época. Comecei pela do Superman. Depois eu até, cara, dei uma vermada e comprei uma versão da Panini, né? Que é super-heróis. Sim, capa dura. Assim. Maiores super-heróis do mundo. Aí eu comprei também. Esse material aí eu acho bem legal. O Ale sempre fala, quando ele lê Superman Paz na Terra, ele chora. Eu sou fascinado pelo roteiro do Superman Paz na Terra. Mas, cara, na verdade, eu não lembro de sair na época. Eu lembro que saiu da Mulher Maravilha e não comprar, porque eu falei, pô, tá caro. Né? A situação mudou, tá caro. Então eu comprei só a do Super-Homem e a do Batman. Uhum. Depois eu descobri que teve a da Mulher Maravilha, teve a do Shazam, né, do Capitão Marvel na época, e teve a da Liga. Tinha mais 3. E eu simplesmente não vi. Eu vi só a da Mulher Maravilha, as outras 2 eu nunca vi, porque é a tal da distribuição setorizada. E aí eu comprei essa do Shazam quando eu fui para os Estados Unidos, achei num sebo. Paguei $2 e comprei essa daqui importada. Bonitona. E daí comprei aquele Maiores Super-Heróis do Mundo para ter a coleção completa, né? Uhum. Mas assim, eu tenho 3 álbuns. E esse negócio da distribuição setorizada, eu lembro do kit da morte do Super-Homem, cara. Que tinham 2 kits, né? Tinha só a revista, aí tinha o primeiro kit, que foi o que eu acabei comprando, do Retorno, se não me engano. E tinha um kit que vinha da morte, tinha um kit especial da morte, né? Mas em Campinas tu não achava, cara. Eles, eu acho que focavam nas cidades de maior, né, população, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e ia para Campinas só o que não vendesse nessas cidades meses depois. Só que a parada faz sucesso, esgota na cidade ali, nem chega em Campinas, nem chegava. Eu não cheguei a pegar essa fase da morte do Superman, eu sou já pós, porque eu começo a ficar realmente tentado a comprar com a Queda do Morcego. Então, aquele período ali, eu cheguei a comprar a primeira, né? Que tem a fatídica capa ali do Bane quebrando a coluna do Batman. E aí tentando entender. Mas ainda estava com a cabeça muito fragmentada para os quadrinhos. Eu não conseguia entender direito ainda o funcionamento daquilo. Estava acostumado a ler as historinhas da Turma da Mônica, cara, que era... A historinha começava, terminava e pronto, e tu partir para aquilo que as artes eram diferentes e a história continuava, não continuava, vai para a revista tal. Era difícil. Eu fui chegar na morte do Superman depois. Eu acho que até hoje eu não tenho aquela edição bonita da morte do Superman, mas uma que eu gostei muito dessa época, além da revista do Retorno, né, que tinha a capa vazada e tinha um papel maneiro, aquilo foi impactante para mim, mas também a revista da Revanche, que tinha aquela capa... Eu ia falar dela. Maneirona. A Revanche é horrível, a saga, né, por uma série de questões, mas aquela capa metalizada aparecendo fogo, lava, lá é foda. Aquilo foi mania deles, né? Porque o Fabulosos X-Men também tinha uma capa daquela ali. Volume 1. Eu tenho ela autografada pelo Roger Cruz, que é o desenhista daquela capa. Pô, ela também eu lembro. Essa aqui eu tenho aqui também. Eu lembro que era meio, sei lá, virou mania. Eu falei, pô, achava bonito. Isso aí era uma parada que eu achava bonito. Essa da Revanche, eu consegui a caixinha dela. Existia caixinha dela? Você sabia que tinha a caixinha da Revanche? Eu não sabia, tô sabendo hoje. Com a caixinha não sabia não, sabia também não.
Tô sabendo agora. Quando eu for na minha mãe, eu vou tirar uma foto para vocês. A caixinha vinha as 3 edições e ela era vazada no Superman da primeira edição. Ah, que maneiro, cara. Vou procurar na internet pra olhar enquanto tu não mandar a que era foto. essa caixinha, né? Pra quê? Pra tu deixar guardado e não cair em tentação de ler, porque é muito ruim. Aí tu fala, pô, guarda, aí a caixinha te Guarda. protege. Não era pra proteger a revista, era pra proteger você O leitor de cair na besteira de ler. É isso aí. Faz sentido, Lucas. Faz todo Cara, sentido. nessa saga tem o Superman com sabre de luz. Ponto. Vamos encerrar por aqui. Maneiro pra caramba. Isso aí, não tem mais nada. Nada Vocês mais assim. lembram da coleção de cards, cara, que eles fizeram na época da. Que vinha junto? Era mais ou menos, acho que. Que tu tinha que cortar o encarte da revista, cara. Cara, e eram uns cards horríveis de jogar, né? Eu tenho uma história legal disso daí, cara. Todas essas revistas da época que eu comprei, obviamente os meus cards estão dentro da revistinha que eu não ranquei de jeito nenhum, né? Se eu pegar elas lá hoje, os cards estão lá até hoje. Aí eu lembro que eu fui... Por um acaso, foi na mesma banca que eu comprei Superman Paz na Terra. Era uma banca lá perto de casa, daquela época que era aqueles italianos não muito educados, não muito simpáticos atendendo a gente, né? E tu compra a revista... E era aquela banca que era tipo mesa, né? As coisas estão ali, tu não podia nem ficar pegando muito, que o cara reclamava e tal. Aí chegou. Eu tinha visto toda essa propaganda de que eu vi os cards para você jogar e tudo mais. Eu fui na banca, né? Chegou, e aí eu vi que tinha propaganda. Aqui já contém 2 cards e tal, numa revista que eu não ia comprar. Era alguma das revistas que eu não comprava, mas ela tinha sido a primeira que tinha chegado a porra do card. Eu queria saber como é que era o card. Queria saber se era um cardzinho solto mesmo dentro da revista. Aí eu perguntei para ele, poxa, como é que é o card, né, e tal? Posso dar uma olhada? Cara, o jornaleiro ficou puto. Ele pegou a revista, abriu, arrancou os cards, me deu e falou, vai embora, que essa porra vai embora. Eu fiquei assim, eu peguei os cards que veio para casa e não entendi nada, cara. O cara rasgou da revista, descartou assim, então toma aqui, o card toma, então. O cara devia estar bem feliz naquele dia. Caramba! E eu tenho isso gravado assim na minha memória. Caralho, o cara tava muito louco naquele dia, cara. Eu não lembro se era da DC, de qual revista que era, mas era alguma revista que eu não comprava. E aqueles cards, por algum tempo, ficaram lá em casa. Acho que não deve estar mais lá. Porque estava solto, né? Então, mas o cara arrancou aquilo lá e... Histórias das bancas de como era nos anos 90, cara. Tinha... Incrível. Dá um programa inteiro isso, cara, falar de histórias dos anos 90. Com certeza. Lucas, quer mandar mais alguma edição memorável aí? Cara, eu tinha separado aqui, não memorável pelo conteúdo, também não memorável pelo acabamento, mas eu lembro, quando a gente falou que ia falar de Editora Abril hoje, eu lembro quando eu vi isso aqui na banca a primeira vez, né, cara? Isso aqui é uma loucura, né, cara? Isso aqui foi um surto coletivo, né, meu irmão? Como assim? Que tipo de inferno tá acontecendo aqui? Tem Wolverine misturado com Batman, mas que isso, cara? E, cara, eu lembro que eu fiquei louco quando saiu esse amálgama aqui. É o que eu falei, não é uma edição particularmente caprichada, nem nada do gênero, mas, cara, foi muito marcante ali ver os personagens que a gente curte, né, misturados de alguma forma. Eu, quando era moleque, eu lia mais DC, mas sempre gostei muito de X-Men. Né? Então, porra, quando eu vi essa capa aqui, eu falei, cara, que é isso, meu irmão? Não é possível, isso é de verdade, tal. Eu fiquei louco. Então, foi uma edição que eu me lembro de ter visto na banca e me lembro de ter ficado assim, tipo, caraca, que é isso que aconteceu, sabe? Então, enfim, vale aí o comentário. E o legal, cara, é que isso aí é tão histórico, né? A Editora Abril, ela passou por um momento histórico que ela publicou todos os encontros, né, praticamente. Ela só não veio a publicar o Vingadores versus Liga da Justiça. Fora isso, tudo saiu pela Editora Abril. E são aquelas paradas, aqueles crossovers que você sabe que dificilmente vão voltar. Agora a gente teve essa notícia, né, de que vem os 2 ônibus aí, com os encontros Marvel e DC, e com essa série Amálgama, né, que a gente achou que nunca mais ia ver. Mas essas edições são aquelas coisas lendárias, né, de coisas que a gente acha assim... Cara, não tem chance disso aqui sair de novo nunca mais, né? É um negócio realmente uma marca ali do tempo, algo que aparentemente é ilicenciável de novo, né? Como alguns crossovers que também rolaram nos anos 90 e início dos anos 2000, de outras editoras com Marvel e DC,
que a gente sabe que dificilmente existe chance deles voltarem, né? E não só de Marvel com DC, mas, por exemplo, aquela que você já falou uma vez, Coringa e Máscara, isso nunca mais vai sair, cara. É uma parada impossível. Tem uma do... eu acho que é do Máscara, nunca mais. Né? Lobo e Máscara, são as paradas... E aquele é bom, cara. É melhor do que É. a série do Máscara original, que é ruim demais. São as paradas que não tem como sair de novo. E é só a nostalgia dos anos 90 que te segura com aquilo. Os encontros do Juiz Dredd também, lá com o Justiceiro, com o Batman, são as paradas legais, cara. Porra, tem um do... Outro dia até comentaram no grupo do Barba, o Exterminador versus Robocop, cara. Que é do Frank Miller, cara, com arte perfeito aquele crossover, irmão. Acho que a arte do Walt Simonson, cara. É uma parada que... Qual a chance disso ser publicado de novo? Superman e Aliens, agora os Aliens são da Disney. Se é Superman, nunca mais. Exterminador do Futuro, cara. Sim. Tem Superman e Exterminador do Futuro, então uma loucura. Tem umas paradas assim, muito loucas que a gente dificilmente vai ver de volta essas coisas, né? Então, a Editora Abril proporcionou muita coisa legal e acho que merece um segundo programa, já que a gente está chegando aqui na reta final, né? Acho que merece a gente voltar a respeito disso. Afinal de contas, o nosso programa sobre os anos 90 foi legal demais, também merece uma continuação, né? A gente espera demais que vocês tenham curtido. Alguém quer deixar um último recado aí para a galera? Fechou? Só um tchau. Isso. Então, beleza. Então, galera, a gente espera demais que vocês tenham curtido esse papo aqui. A gente, cara, pela gente, a gente continuava falando aí 3 horas de duração de programa, que tem muita coisa para falar, mas por hoje a gente encerra por aqui. Se você quiser conferir mais material, dá uma olhada que esse aqui é o episódio 28, cara. Tem 27 episódios aí de podcast antes desse já. E o anterior a esse foi o dos anos 90, que é bem legal, bem bacana, dá uma conferida, tanto no site da UB, quanto no site do Pelas Barbas de Odin, e também em áudio no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Beleza? Então foi isso aqui com esse trio espetacular. Mais um BarbaCast da UB Editora. Nos vemos semana que vem. Tchau. Valeu.